Pensando no tudo que a gente fala aqui em análise do comportamento também, me veio essa pergunta, porque nós falamos muito de modificar comportamentos, e aí nós temos na análise do comportamento essa discriminação de autocontrole e autogestão. Então, autocontrole pensando no imediato, controlar um comportamento, e autogestão, mudar um hábito, monitorar, eu poder me automonitorar, olhando, né, tendo gestão de tudo que eu vou passando. Então, entende-se que a perspectiva é olhar para a autogestão, né? Que você pode nos trazer sobre isso, sobre o que tem muito na prática em relação a, já nesse contexto de intervenção, pensando em olhar só o foco principal ou o imediato, ou pensar nessa fluência, né, no dia a dia? Traz um pouquinho sobre isso para nós. É os dois, né? Não tem como você não focar nos dois, porque se você foca, por exemplo, só no prazer imediato, você... Não, os exemplos mais básicos, né? Você acaba comendo demais, você acaba bebendo demais, você acaba fazendo alguma coisa que ela é prazerosa a curto prazo, mas sem equilíbrio e sem essa perspectiva a longo prazo, isso vai, às vezes, gerando vícios, vai gerando compulsões e vai se te distanciando, por exemplo, uma qualidade de vida que seja boa para você. Ao mesmo tempo, se você foca só a longo prazo, você tem aquela visão de que você não está vivendo, você está esperando chegar um momento em que você vai curtir as coisas, né? E a ideia é que não seja nenhum dos dois, a ideia é que seja um equilíbrio. E uma pergunta que eu sempre faço para pacientes ou pessoas que têm esse conflito é: como que você enxerga a tua semana? Tipo, você enxerga a tua semana com uma coisa equilibrada entre você estar caminhando em prol de objetivos a longo prazo e curtindo coisas a curto prazo? E dificilmente as pessoas conseguem equilibrar essas coisas, porque são coisas difíceis mesmo, né? Porque primeiro que a longo prazo a gente precisa saber o que são objetivos importantes para mim a longo prazo. Isso é super filosófico e difícil de entender, né? E a curto prazo também, às vezes a gente vai fazendo porque as coisas estão mais próximas, estão mais perto, mas não porque a gente necessariamente gosta de fazer, né? Isso me leva a uma reflexão que eu acho que a maioria vai se identificar, daquela sensação de que você falou de semana, de que o prazer está só no final da sexta-feira, né? Na chegada do final de semana. E isso de alguma forma é equivocado, né? Quando você fala dessa parcela, desse equilíbrio. Por quê? Então, eu acho que é equivocado. Como que eu vou argumentar? É porque uma das coisas que eu sempre falo é a questão da gente conseguir entender os privilégios que a gente tem, né? Porque, por exemplo, tem uma pessoa no Insta que é a Raquel, eu esqueci o nome dela, mas ela é mestre em biomecânica corporal. E aí ela ensina as pessoas a correr de maneira correta para não se machucar. E ela fala: gente, eu sou profissional da saúde, do exercício físico, eu falo que é importante todo mundo fazer exercício físico. Mas tem gente que realmente não tem tempo de fazer. Porque ela está num período da vida, por exemplo, e muitos dos meus alunos são assim, que eles trabalham 8 horas e estudam 3 horas de noite. Então, assim, para eles conseguirem fazer exercício físico, eles precisam dormir menos, que isso também dá um problema. Então, assim, tem alguns períodos da vida que é muito difícil a gente cobrar para a pessoa dela curtir a semana, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a pessoa estabelecer prazo para essas coisas, né? E aí, quando eu falo de privilégios, uma das coisas nem, por exemplo, no meu caso, né? Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria fazer mestrado. E eu lembro que tinha a mãe de um amigo meu que falava: Lucas, vai abrir e tal, era 2020, aí entra aí porque vai ser interessante. Aí eu falei: não, porque eu vou começar a dar aula em 2021, e se eu começar a fazer mestrado e dar aula ao mesmo tempo, eu acho que eu vou fazer os dois mal. Eu acho que eu vou mandar mal no mestrado e eu acho que eu vou mandar mal em dar aula. Porque eu acho que as duas coisas vão me demandar muito. Eu falei: então eu espero. Eu tenho a possibilidade de esperar, então eu tento fazer o mestrado depois. E foi o que eu fiz. E aí, por conseguir fazer isso, eu sinto que eu consegui curtir melhor meu processo dando aula. Eu curti melhor minha curva de aprendizado para conseguir dar aula. E hoje eu sinto que eu dou aula melhor do que lá atrás e eu sinto que eu tenho mais controle sobre a aula. E aí agora eu comecei a fazer o mestrado e agora eu sinto que as coisas estão equilibradas, eu estou conseguindo curtir. Por isso que eu falo da questão dos privilégios, mas eu falo de você se colocar em contexto para você curtir os desafios que você tem no teu dia a dia, sabe? Porque tem pessoas que acabam só colocando um monte de desafio em cima do outro
E não curte nada porque sente que precisa estar correndo atrás toda hora de um monte de coisa. E Isso. não necessariamente precisa. Às vezes não precisa, né?